nesse período aqui, quando começar mesmo a destruição, depois dessa falsa paz, que demorará esses 3 anos e meio aqui, Deus levantará 2 testemunhas. E Deus levantará os anjos que pregarão o evangelho, que eles vão vir voando e vêm pregar o evangelho, ok? Vem pregar o evangelho, ok? Esses anjos que vêm pregar o evangelho, está escrito na palavra de Deus, eles vão pregar o evangelho, então virá o fim. Então virá o fim. Olha só aqui, ó. Então virá o fim. Então virá o fim. Esse é o princípio de Mateus capítulo 24, versículo 14. Por isso o verso 14 em diante já não é mais aplicado a nenhum de nós que somos parte da igreja. A partir daí, desse momento aí, o evangelho vai ser um milagre. O evangelho vai ser um milagre. Por isso que logo lá em Lucas, capítulo 11, como nós lemos, eles vão bater na porta para pegar 3 pães. Um pão que é ovo, um pão que é peixe, né? E um pão que é pão. Um pão que é ovo, que é peixe, né? Um pão que é ovo, outro que é peixe, um pão que é pão. Então, todos 3 são alimentos, todos 3 são pães. Então, eles pegam o pão do Pai, o pão do Filho e do Espírito Santo. Eles vão buscar, vão bater na porta, enquanto a esposa do cordeiro já está no seu quarto. Então, eles vão bater na porta para pedir esse pão. E eles vão bater com tanta violência que ele não vai dar porque ele é amigo dos anjos. Ele vai dar porque a insistência deles para salvar aquelas pessoas, essas almas aqui, nesse período, que nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, isso aqui é muito importante vocês observarem. Esse Evangelho, então, virá ao fim. Então, nós viremos até o verso 13, daqui para frente, Deus tem um outro propósito para realizar a partir daí. Vamos para o capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14, versículos. Aí está escrito, verso 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para anunciá-lo aos que habitam sobre a face da terra, e a toda língua, tribo, a toda nação, tribo, língua e povo. E diziam com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai-vos e invocai aquele que fez o céu e a terra e o mar e os mananciais das águas. Esses aqui vão passar pela grande tribulação. Essa é uma parte dos santos que vão passar pela grande tribulação. Mas os que vão crer nesse período, porque muita gente não entende isso aqui. Então, você que está aqui agora, nós reuniremos juntamente com os que morreram em Cristo, e juntos, eu estava vendo um grande, lindo coral cantando, fazendo uma grande cantata em Pernambuco. Mas a conversa, o discurso que foi escrito errado, porque ele colocou assim: e os mortos estarão e nós seremos arrebatados. Esse versículo não existe. O que eles fizeram? Como eles não acharam uma parte bíblica para isso, eles por conta própria colocaram. E eles apareceram, foram os mortos em Cristo ressuscitaram e foram arrebatados. Esse versículo não existe na Bíblia, esse versículo. Então, isso aí por muitos anos, né? Colocaram isso aí por muitos anos. Quero ler para vocês verem 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, ele começa falando assim, ó: assim será a ressurreição dos mortos. Então começa o contexto. Você não pode pegar um texto e inventar sua mensagem, sua palavra, colocar nele, né? Você não pode também sair do contexto. O contexto aqui é a ressurreição dos mortos e não o arrebatamento da igreja. Então aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15,
1 Coríntios capítulo 15, ele vem falando desde o 35, ele vem falando do contexto da ressurreição dos mortos. Ele diz assim no verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Verso 35, né? Como ressuscitarão? E ele vai nesse contexto, até o versículo 58. Ele vai até o fim. No verso 58, ele vai... Esse é o contexto. Ele começa no contexto, que é um contexto, é um assunto que ele está estabelecendo, mas ele não está colocando ali, de forma nenhuma, algo que se refere ao arrebatamento. Que é o que Paulo fala no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, quando ele fala também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 em diante, a respeito da igreja, que ela é retirada, que é um ponto fundamental, que precisa ter tranquilidade para a gente conversar sobre isso. Agora, olha só o texto. Quando ele vai falando no verso 42, que é o mesmo contexto, que é o mesmo assunto geral, ele diz assim também a ressurreição dos mortos. São semeados em corrupção e serão ressuscitados incorruptíveis. Incorruptíveis. Como é isso? Deixa eu fazer o desenho aqui. Então, a Nova Jerusalém, ela é uma cidade em 3 dimensões. O que eu queria pôr aqui, ó, como se tivesse uma aqui, ó. Uma cidade aqui e outra cidade aqui. 3 dimensões. Uma, duas, 3. Dimensão que era, dimensão que é e dimensão que será. Então nós temos 3 dimensões aqui. Por isso que Jesus se manifesta para João nessas 3 dimensões. Quando João chega logo no capítulo 1, Jesus logo indica assim, eu sou tridimensional. Eu sou o que era, eu sou o que é e eu sou o que há de ser. Como é que funciona isso? Por exemplo, lá no capítulo 10 de Daniel, o Senhor Jesus se apresenta a Daniel, vestido com roupas que ele se manifestou em Apocalipse capítulo 1. O mesmo talabato, a mesma face, os cabelos brancos, seu rosto resplandecente, seus pés refulgentes como ouro puro. É o mesmo, é a mesma manifestação. Então, para Daniel, ele disse, eu sou o que será. Eu sou o que será. Para João, quando João chega arrebatado, ele tem que dizer, eu sou o que sou. Eu sou o que era e eu sou o que será. Ainda haverá outra manifestação dele futura. Então, em Daniel 10, ele ainda não morreu na cruz, ele não foi encarnado, ele não teve seu ministério, ele não teve a crucificação, não teve ressurreição, mas ele já está vestido glorioso lá. Por quê? Porque ele é o que será, ele é o que há de vir, ele está nessa dimensão. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas pessoas não entendem quando elas começam a estudar sobre esse ponto, sobre essa questão desse movimento de João, porque João esteve no era, esteve no é, esteve no será. Por isso que em alguns momentos você vê João falando no passado, mas para nós ainda é futuro. Por quê? Porque ele não está numa dimensão humana, ele está fora das nossas dimensões. Ok. Então nós vamos falar aqui o é, como se fosse não. O é o terceiro céu. O é o terceiro céu. O é o terceiro céu. Né? 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 em diante, Paulo fala sobre isso. Vou explicar. Depois ele diz assim, depois ele fala assim, o será. O será, o que é o será, pastor? O será é o paraíso. Por quê? Porque o pessoal que está aqui vai ter que regressar. Por quê? Porque aqui eles estão em almas. Almas redimidas. Almas redimidas não será no paraíso. Almas redimidas não será no paraíso. Almas redimidas não será no paraíso. Mas, veja só, nós que estaremos vivos, na verdade, quando o Senhor Jesus voltar, para mim, se eu estiver morto ou vivo, para mim não faz nenhuma diferença. Para mim não faz. Se Jesus voltar e eu não estiver mais na terra, estou bem também. Né? Mas se nós estivermos vivos, olha só aqui, nós estivermos nessa dimensão aqui, nós estivermos vivos, nós de forma nenhuma vamos preceder a nossa entrada no
aqui, ó, não é nesse ponto. Nós de forma nenhuma vamos preceder os que dormem e que estão aqui no Será. Os que estão aqui, ó, olha a sepultura deles, ó. Olha a sepultura deles, ó. Olha a sepultura deles aqui, ó. Olha a sepultura deles aqui, ó. Estão sepultados. Estão sepultados. Por quê? Estão sepultados. Estão sepultados. Então está dizendo o seguinte, que de forma nenhuma nós vamos preceder a transformação, a nossa transformação dos nossos corpos, porque ele vem falando, por exemplo, do verso 39, diante tem toda a carne, a mesma carne, verso 41, uma glória do sol, outra glória da lua e outra glória das estrelas, para mostrar que vai haver diferença na glória dos corpos, quando os corpos se ressuscitarem, né? Eu sempre brinco nas salas de aula que vai ter gente aí que não vai ter glória de estrela, coisa nenhuma, né? Vai ter glória do fósforo, né? Da cabeça de um fósforo que acende e apaga, porque são invejosos, porque são caluniosos, caluniadores, porque são pessoas que vão ser salvas na dor, no hospital, na UTI, na última hora, né? Ou baixo da porta, bem dizer, como nós falamos lá no Brasil. Então são pessoas más que ainda terão que passar por uma luta tremenda. Meu Deus do céu, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor por isso.